Ok, estamos no ar então, pessoal, para mais um estudo do NEP. A todos que nos acompanham nesse momento, esse aqui é a primeira parte do estudo. Nosso estudo é sempre dividido em duas partes. A primeira parte que a gente vai estudar melhor a passagem do Evangelho que a gente vai analisar, também chamado perícope, né? A gente vai entender melhor o contexto cultural da passagem, algumas palavras, seus significados e o que é que aquilo poderia estar relacionado, né? E que podem agregar para a interpretação. E a segunda parte que a gente traz os textos espíritas, seja dos espíritos desencarnados ou então mesmo de autores espíritas encarnados, tratando das passagens, comentando, né? E aí, o estudo de hoje está com João e Luiz, e já vou desde já passar a palavra para João para conduzir o estudo. Luiz, você está ouvindo a gente bem, amigo? Você está podendo falar? Vamos ver. Positivo. Mas ele pergunta se você está com o áudio aberto assim ou vai ficar só no texto? Tu consegue falar, Luiz? Tu consegue falar no áudio ou vai ficar só digitando? Para a gente ver como é que vai ser a condução. Bom, se tu tá falando, a gente não tá te escutando. Então aí tá cortado. Pessoal, que suspense. O dia tá tentando. Certo, então vamos lá. A gente está finalizando hoje um bloco de 3 assuntos que a gente teve que dividir pela profundidade do tema, né? Sobre riqueza e sobre acesso ao reino dos céus. Né? A gente viu o jovem rico, aquela dificuldade toda. A gente viu semana passada e na retrasada a questão do camelo passar pelo buraco da agulha. Foi bem interessante, né? Uns slides que Israel preparou junto com Alexandre, assim, muito didáticos. E hoje a gente encerra esse bloco falando sobre a recompensa prometida ao desprendimento. Na verdade, esse título não está dado por Haroldo, nem está na Bíblia de Jerusalém. Minto, Bíblia de Jerusalém está. Mas assim, o bloco inteiro, Haroldo chama de as posses e o reino dos céus. E coloca tudo num bloco só. Aí a gente segmentou e esse finalzinho não é um trecho, é isso que eu ia dizer, não é um trecho tirado do próprio texto. Não tem essa frase assim escrita. Que às vezes a gente pega uma frase escrita e transforma num título, né? A frase que a gente vai ver aqui, que todo mundo conhece, que é o final, é que diz assim, ó, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Isso a gente já ouviu falar, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente vai entender essa frase dentro desse contexto de adquirir o reino dos céus e como é que Jesus vai ensinar, sobretudo a Pedro, que faz uma pergunta bem interesseira de Pedro, como conseguir o reino dos céus, certo? Então tá aí, ó, tá em Mateus, são 3 versículos, Marcos e Lucas, são trechos pequenininhos. Como a gente falou, é o final desse bloco sobre as riquezas. E Luiz fica à vontade aí para fazer intervenções. Na verdade, Luiz foi que fez 95, 97% dos slides. Eu só fiz dar uma revisada e acrescentar umas coisinhas. E ele selecionou assim uns comentários muito bons, está muito objetivo, tem aquelas figurinhas também que ele traz, que ajuda a gente a compreender, né? E vai ser um estudo bem rico e espero a participação de todo mundo. Enquanto o Luiz não se manifesta, não sei se ele está com problema no microfone. Acho que já devia aqui já, Miguel. Opa! Boa noite. Aê, boa noite. Mas tá maravilhosa essa condução. Pode ir tocando o barco aí que, à medida que for surgindo a inspiração aqui, eu vou tentando falar um pouquinho. Beleza, Luiz. Então fique à vontade, certo? A gente vai fazer a nossa prece inicial. Hoje a gente tem, só para deixar registrado e dar ciência a todo mundo, né? Para quem está chegando agora também. O nosso companheiro aqui, Ronaldo, amigo de Sérgio, campinense, que está visitando aqui a gente. É muito bem-vindo, certo? A gente tem um clima de muita amizade, assim, muita descontração e de muita seriedade também no estudo do texto, né? Junta seriedade com descontração e mantém um grupo bem coeso. Então vamos lá, fazer a nossa prece. Toda reunião espírita a gente faz a prece, para a gente poder serenar os pensamentos, entrar em sintonia com a espiritualidade. E eu pediria ao próprio Luiz, amigo, se possível, já que você está nos dando a sua presença hoje, né, na correria aí da sua vida pessoal, poderia fazer a prece para a gente? Claro, com certeza. Então, vamos nos acalmar.
respirar profundamente, buscando sintonizar com a presença do Cristo. E vamos pedir a Ele que derrame uma chuva de fluidos salutares sobre nós, para que possamos ser intuídos para receber esse estudo da melhor forma possível, possamos, ao sair dele, implementar essa sabedoria de vida na nossa família, nosso trabalho, na relação com os demais, enriquecendo gradativamente um pouquinho esse mundo de luz. Que assim seja, muita paz a todos. Que assim seja. Então, Pronto, tá ligado. vamos lá para o roteiro, né? Recompensa prometida ao desprendimento é o título da perícope. A gente tem um roteiro básico que a gente segue. A parte 1, né? Então tem um roteiro aí, a gente já fez a prece, vamos ler a perícope nos 3 evangelistas. Tem um vídeo muito legal do René Kivit, chama Virada. Depois tem o momento Diegovski, né? O que, quem, onde, como. Os comentários bíblicos. Luigi trouxe um autor que eu não conhecia, acho que nenhum de nós conhecia. O nome dele parece uma coisa meio dinamarquesa, Hendriksen, acho que é uma coisa assim, bem interessante. Ele misturou Champlin com esse novo comentador e no final a gente vai ter as referências, né? A pressa a gente já fez, as imagens aí mostram, né? Pode voltar, Diego, um pouquinho. Mostram justamente esse processo de desprendimento que a gente está vendo nessa temática, como é difícil a gente se desapegar e, sobretudo, para quem tem riquezas materiais, posses, né? Mas a gente aprofunda isso a todo tipo de apego que a gente tem na vida, seja um apego a algo material, como também apego às nossas emoções, valores, crenças, enfim, que atrapalham a nossa caminhada enquanto ser humano. Vamos lá. Pode começar por Samis, a leitura? Pode ler só Haroldo, eu vou só comentar as coisinhas do grego ali, certo? Tá bem. Samara, desculpa interromper, não estamos ouvindo você. Tadã. Deixa eu ver. Agora voltou. Oi. Eu acho que é mau contato no cabo. Isso. Agora voltou. Pronto. Ok? As posses e o reino dos céus. Então, em resposta, Pedro lhes disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? E Jesus lhes disse: Amém vos digo que vós que me seguistes no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos sentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Essa é a tradução de Haroldo, né, que a gente está seguindo como referência principal. E tem a tradução de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém do lado. E a gente vai só destacar essas palavrinhas que estão sublinhadas em negrito, certo? Tem uma palavrinha que a gente não vai entrar em detalhes agora, que ela vai aparecer depois, que é a palavra renascimento. Que aí vai dar uma margem, assim, de especulação filosófica gigante, né? Então veja só, Haroldo, no versículo 28, colocou assim: no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono. A tradução de Bíblia de Jerusalém colocou: quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono. Então, a gente vai ver a palavra grega, qual é, certo? Mais à frente, que está aí, que pode, de fato, ser traduzida como renascimento, regeneração e até reencarnação. A gente vai ver. Haroldo colocou renascimento e Jerusalém colocou coisas renovadas, né? Lá embaixo, já quase no versículo 30, tem duas palavrinhas. Tem campos, né, do lado esquerdo, e tem cêntuplo. A gente foi ver em grego que tem lá agron, que vem agronomia, que é o campo. É quando você vai trabalhar no campo. Você pode traduzir por terras. A gente fala, fulano tem um pedaço de terra no sítio, né, arou a terra. Mas a palavra assim, mais precisa é campo mesmo. Tem a ver com camponês, com o processo de agricultura.
é o que está lá e Haroldo está mais preciso. E aí... deixar a posse de um lote, né? Uma coisa assim. Exatamente. Porque você está não só deixar os familiares, né, mas também deixar aquilo que você possui, né? E muita gente possui um pedaço de terra, enfim. Exato. Porque quando você só colocar, deixar a terra, pode ser, deixar a pátria. A pátria não necessariamente me pertence. Exato, exatamente. A terra é um conceito que às vezes fica muito amplo, né? O que é a terra? É o planeta? É um pedaço de terra? É a sua terra natal? Né? O que é? Campos é bem preciso. É o seu pedacinho de chão que você tem lá para plantar e viver. E aí tem o cêntuplo, tem uma palavrinha grega lá que realmente tem a ver com 100, um número 100. Haroldo traduz bem precisamente. Jerusalém colocou muito mais. O que está lá é 100. Tem o sentido de 100 mesmo, do numeral 100. No mais, é bem parecido e a gente vai voltar, sobretudo, a palavra renascimento mais à frente. Vamos ver Marcos e depois Lucas, né? Recompensa prometida ao desprendimento. Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. As posses e o reino dos céus. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Disse Jesus: Amém. Vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba agora, nesse tempo, o cêntuplo. Casas, irmãos, irmãs e mães, filhos e campos, com perseguições, e a vida eterna na era vindoura. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Novo Testamento, Haroldo. Em Marcos tem uma coisa bem interessante que ele acrescenta uma questão de tempo. Ele diz lá embaixo, vamos começar de baixo. Ele diz lá embaixo, quase no versículo 31, ele fala de era vindoura. Era vindoura. Que Jerusalém traduz como mundo futuro. Futuro e vindouro são sinônimos, né? Aquilo que ainda vai acontecer. Mas aí, mundo para era é diferente. Era tem a noção de tempo. E quando a gente vai ver a palavrinha grega, realmente é isso. No dicionário está assim, é um ciclo de tempo, uma faixa de tempo, um período de tempo. Então é um tempo que vai chegar, certo? Mais uma vez a palavra aparece lá em cima, campos, aí está no plural, e Jerusalém traduziu por terras, que é diferente. E aí dessa vez Jerusalém colocou 100 vezes mais, né? Haroldo traduziu da mesma forma cêntuplo, que é a expressão grega que denota 100, e Jerusalém colocou 100 vezes mais. A outra vez era só mais vezes ou mais coisas. Aí eles colocaram o 100. Marcos, em relação a Mateus, acrescenta a perseguição. Ela acrescenta isso, que nessa vida a gente vai ter perseguições, se a gente abandonar tudo por causa do Cristo, e vai receber na era vindoura a vida eterna, que é um tema também bem central dentro do pensamento cristão. O que é a vida eterna? É uma vida no céu, né? É algo que a gente vai ter só depois da morte? A gente vai ver um slide só sobre questão de vida eterna, o significado disso, na visão dos comentadores, e que é bem próximo da visão do Espiritismo. E no final tem o mesmo arremate da escrita de Mateus, né? A questão dos primeiros e dos últimos como sendo primeiros, certo? É isso. Lucas é menorzinho, a gente vai finalizando. Diego? E se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Essa parte é mais assim linguística, né? Pra gente se inteirar do que está no texto. Uhum. E aí o último texto que está, no caso, está em todos os sinóticos, né? Tá, nos 3 sinóticos. Que é tanto Mateus como Lucas e Marcos. Tá nos 3. Aí está no capítulo 18, versículo 28 a 30. É mais curtinho, né? As posses e reino dos céus. Disse Pedro: Eis que nós, deixando as próprias coisas, te seguimos. Ele lhes disse: Amém, vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou genitores, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo muitas vezes mais, e na era vindoura a vida eterna. Tem uma coisinha que eu esqueci de falar em Marcos, que em Lucas também aparece. Ele fala receber coisas neste tempo, que é o tempo presente de agora, e receber coisas na era vindoura. Então tem 2 tipos de recompensas. Uma que você vai conquistar já nessa vida, neste tempo,
né? A expressão que está em Jerusalém também é igual, neste tempo. E também você vai receber na era vindoura, que é algo futuro, certo? Então, renunciar ao Cristo, renunciar à própria vida por causa do Cristo, tem como consequência você ganhar bens agora, como você ganhar um grande bem no que é a vida eterna. É uma recompensa dupla, certo? A gente vai ver isso mais nos slides. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o texto? Gabi? Só uma impressão, que eu acho que Mateus foi o mais diferente, né? Foi. E Marcos e Lucas, eles tiveram mais semelhanças entre si, É verdade. né? É. E Mateus fala de Pedro, né? Que Pedro tem, né? Ah, deixa. Mas tem algum... Nos 3, Pedro faz a pergunta. Porque assim, por que essa pergunta faz sentido? Quando a gente lembra da perícope anterior, a gente lembra que Jesus falou que era muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí o pessoal ficou espantado e disse, então é impossível. Não tem como a gente entrar no reino dos céus, né? E aí Jesus falou, para os homens isso é impossível, mas se você estiver junto de Deus, isso vai ser possível. E aí Pedro diz, bom, tudo bem, é um rico. E a gente que já deixou tudo? Sim. O rico está lá. O moço rico veio aqui, quis a vida eterna. Na hora que você disse, deixa tudo e me segue, ele baixou a cabeça, saiu triste, não conseguiu renunciar. Mas a gente já deixou tudo. A gente já está aqui. A gente vai ganhar o quê, né? Ele todo ali interesseiro, animado. E aí Jesus fala, você vai ganhar duas coisas. Um aqui e outro no além. Isso me lembra um capítulo do Boa Nova que eu li recentemente, que fala exatamente da oração, né? E é interessante porque no contexto desse capítulo, Humberto de Campos começa dizendo que Pedro estava aflito com a situação material dele, né? E aí a própria esposa e a mãe de Pedro chegam lá e dizem, olha, já que, né, o Messias está andando do lado da gente, será que você não teria como perguntar a ele sobre a questão da oração, né? Se a gente orasse, essa situação da gente não vai mudar. E aí é interessante porque Pedro vai mais ou menos nessa toada aí. Ele tem um interesse pessoal em saber sobre a situação dele, mas ele não faz uma pergunta ofensiva. No caso lá do Boa Nova, ele pergunta assim, mestre, todas as nossas orações são ouvidas por Deus? Ele não foi perguntando, mestre, minha situação material vai melhorar? Isso é bacana, assim. Então, assim, da mesma forma aí, né? Olha, eis que nós, deixando as próprias coisas, te seguimos, né? Ele não chega para cobrar, mas é uma pergunta que esconde aí uma humildade com dúvida genuína mesmo. Verdade. Vai ter um slide que Luigi colocou assim bem didático, que é uma pergunta. Sérgio já deu uma perspectiva dele a partir do Boa Nova de qual seria a atitude psicológica de Pedro diante dessa questão. Mas vai ter um slide que a pergunta é essa para a gente debater, certo? Mas é um dos nortes do estudo de hoje, é justamente isso. Qual seria essa atitude? Exatamente o próximo. Hã? E é exatamente o próximo. É o próximo. Qual é o interesse nesse sentido? Qual é a motivação, melhor dizendo? Interesse já é um julgamento, né? Qual é a motivação de Pedro em relação a isso? E qual é a nossa situação, muitas vezes, quando a gente pensa isso? Poxa, eu sou cristão, eu vou abraçar os ensinamentos do mestre, eu vou carregar a minha cruz, eu tenho esse compromisso, até que ponto eu estou renunciando? O que eu ganho com isso? O mundo está me oferecendo várias coisas e Jesus prega desprendimento, simplicidade, pobreza, viver com o que é necessário, não ter luxos, não ter excessos. Não prega ser mendigo, mas você tem uma vida com o necessário, né? Sem ter coisas supérfluas. Se você for rico, que você use bem seus bens, tem um certo conforto, mas também proporcione trabalho, emprego, gere desenvolvimento social. E aí a gente tem que ver a nossa postura perante Jesus, né? Vale a pena fazer esse contrato com Cristo? Porque no final das contas é um contrato de consciência, um compromisso nosso perante um homem que aparece chamando as pessoas. E quando a gente assiste os vídeos que tem, os últimos têm sido muito bem feitos sobre Jesus, e os relatos de Amélia, de Humberto de Campos, Jesus tinha um magnetismo que ele chegava, ele fazia o convite, você ficava tentado a segui-lo. Ele tinha um poder em torno dele, como dizem os espíritos, de atrair, você ficava assim, esse cara é o cara. Né? Tudo que eu estou vivendo aqui é coisa pequena, eu vou atrás desse homem. Só que ao mesmo tempo você fica assim, peraí, para onde é que ele vai me levar? O jovem rico, ele vai me levar para onde? Assim, é algo deslumbrante, mas eu tô com medo, né? E a gente fica nesse vai, não vai, enfim. É um processo de cada um bem íntimo. Então, Luiz falou que o próximo slide fala dessa questão, né? Vamos passar para ele. Ele fez uma animaçãozinha. O que vamos receber em troco? Quer comentar, Luiz?
Você que é o nosso expert aí em figurinhas. Sim, como o Sérgio anteveu aí, realmente essa pode ser uma interpretação. Agora, no que tange ao Mateus, como o Ismael falou aqui no chat, ele é claro que haverá, pois, para nós. E até o próprio Emmanuel, no Evangelho comentado por Emmanuel, vai dizer que essa é uma atitude nossa e, sobretudo, uma atitude que é notória nos corações dos templos religiosos, né? O que vamos receber em troca. Então, aí a animação relata justamente isso, que o orgulho é o peso que nos impossibilita a ascensão. Uma vez que nessas situações do dia a dia, a gente primeiro pensa nessa retribuição, e não no grande prazer de ser útil e servir, que é a grande mensagem da Boa Nova. Assim, o galho representa esse estanque, esse degrau que estamos estancados aí. E temos duas alternativas. Ou esse galho é vencido pelo peso do nosso sistema em corpo e toneladas de orgulho, quase rompe, e a gente, no desespero, acaba agarrando a mão angelical do mestre aí, ou a segunda opção, que é uma palavrinha-chave que a gente vai falar muito no estudo, que é a renúncia, ou renunciamos antes desse peso vencer e seguramos a mão, e aí é interessante porque representa a ascensão, né, o topo da montanha, subir, e portanto um vislumbre do todo, que seria aí o julgamento das 12 tribos de Israel, que a gente vai ver a posteriori. Mas é isso, né? Vamos dar seguimento agora e ver o que o René Kivitz, a interessante abordagem dele. Cabe? Tem um vídeo do Kivitz, assim, a gente, quando leu, tem um trecho, assim, que parece para nós, assim, que não somos judeus, né, algo estranho, mas no sentido de só porque a gente não conhece, né, para quem não tem conhecimento de cultura judaica. Ele fala assim: quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Parece aquela linguagem do Antigo Testamento, uma coisa, né, assim, bem de teor bíblico, assim, carregado de simbologia, o número 12, tribos de Israel. A gente vai ver isso também minuciosamente, mas lembremos que Jesus estava falando para um povo judeu que conhecia essa questão das tribos, que tinha noção do que significava governar as tribos. Então ele está prometendo algo grandioso. Vocês não vão ser qualquer um, assim, vocês vão ganhar uma posição, né, por mérito, não é posição porque Jesus gostava deles e, eu sou aqui um carinha bom, vou fazer uma politiquinha aqui com você, vou apadrinhar. Não, não é isso. Por mérito, você conquistou uma ascendência moral, você superou a sua própria limitação egoística e orgulhosa, e você tem o direito de governar, porque você é bom, porque você tem capacidade, né? E não como a gente vê assim na situação mundana de pessoas que governam, a gente sabe como é que chegam até lá. Mas a gente vai ver isso quando falar das 12 tribos, né? Vamos lá ver Kivitz, René Kivitz, que é um protestante, né? Ele escreve livros, ele dá palestras, a gente usa muitos vídeos dele aqui. No NEP, o estudo é, sobretudo, à luz do Espiritismo, só que a gente não se prende apenas às referências espíritas. A gente vai pesquisar, muitos que a gente vai ver aqui, muitos dos comentadores são protestantes, são católicos, são judeus que estudaram sobre o assunto e trazem contribuições assim do ponto de vista social, do ponto de vista religioso da época, do ponto de vista político, que engrandece muito. E o Kivitz é um pastor brasileiro que tem muita maturidade nas análises dele, né? A gente fica bem tocado com a forma como ele fala, é bem direta e tem a música também, tem todo o envolvimento aí no vídeo, né? Aí Luíde colocou o balãozinho. Bem-vindos, talmidinhos. A minha oração de hoje é que vocês reflitam nesse estudo. Que no final ele fala, a minha oração de hoje, né? Ele sempre diz isso. Aí o Luíde já fez a arte aí. Vamos lá ver? O pessoal em casa pega o link. Certo, esse é o Pai Nosso em hebraico. Ele tá com Leonardo Gonçalves, é um cantor gospel, tem um CD lindo, que ele canta as músicas todas em hebraico. Aí é o Pai Nosso em hebraico que ele tá cantando. Depois manda esse disco aí, João. Leonardo Gonçalves. Tem Leonardo Gonçalves. Fantástico. Eu acho que o nome é Avino Malqueno, né? Que é nosso pai, nosso rei. Tem no YouTube, tem no Deezer, Spotify. Leonardo Gonçalves. Foi Ismael que descobriu, assim, ele é fantástico. Muito bom. Muito rapaz, é um CD, é um dos melhores CDs Ismael é fã. de todos os tempos. É incrível. Da música cristã, é espetacular. Eles fizeram arranjos nos Estados Unidos. O cristão que eu falo assim, porque ele é protestante, né? Sim. Então ele pega o Pai Nosso. Então, assim, ele pega algumas músicas judaicas também, mas aí assimila com o cristianismo. Então você chora escutando, mesmo sem entender a letra, você se emociona.
Eu lembro que eu dei esse CD de presente para Haroldo e quando ele escutou, ele disse que chorou, disse, quase teve uma epifania, É lindo. ficou maravilhado. Porque ele canta um Que hebraico. ele certamente deve ter sido um judeu de encarnação, deve ter se identificado tanto. E ela foi gravada com a Orquestra Sinfônica de Nova York, né? Isso, É uma exatamente. obra-prima da música gospel. Assim. Bom, aí a gente teve o vídeo do Que Vídeo, chama-se Virada. Comentários, o que vocês acharam de mais interessante? Tem muita coisa legal. Eu gostei da ideia da virada. Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre, tipo, os últimos serão os primeiros serão os últimos. É justamente uma inversão. Isso. Então é como se você estivesse falando de uma inversão de valores. Tem um texto muito bom que a gente leu, que é o primeiro capítulo de Primícias do Reino, que a Amélia Rodrigues ela vai dar um contexto geral de como era a Terra no período em que Jesus vem à Terra, né, e vai falar sobre o que é o poder. Qual o conceito de poder na época de Jesus? Né? Uma época em que você derramava sangue e você erguia governos com base no sangue derramado. Né? De certa forma, ainda hoje a gente vive isso. Mas Jesus ele vem para justamente inverter esse valor. O valor da força bruta para poder trazer o valor da mansidão, né? Do amor, da caridade. Então, é muito interessante isso aí. Porque a gente a gente ter uma outra perspectiva, né? Por mais absurda que pareça ser essa afirmação, os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. É justamente uma quebra, uma sair da caixinha, né? Isso me lembra também a oração, a gente estava falando do Pai Nosso, né? Me lembra muito o Pai Nosso também naquela parte que diz assim na terra como no céu. Porque essa inversão, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, um dia o plano material vai se assemelhar ao plano espiritual. Enquanto isso, até lá as coisas serão invertidas. Né? O governante vai chegar ao poder por outros meios, os vencedores vão vencer e vão ter suas glórias por meios escusos, mas vai chegar o tempo em que vai haver essa virada. E com relação ao que o René estava dizendo, me vinha muito à mente uma frase que Mário Sérgio Cortella diz sobre as posses, que eu acho bem interessante, que ele diz assim, o importante é ter sem deixar que o ter te tenha. Paulo quer comentar um negócio. Paulo, tenta comentar mais próximo do notebook e não do microfone, do fone. É o canal? O microfone, o teu microfone provavelmente é do notebook. Oi, tá ouvindo melhor? Muito melhor. Vai, Paulão. Beleza. Eu estava pensando, essa questão dos primeiros e dos últimos, eu lembro aquela fala de Jesus, de que dos filhos de mulheres, João Batista é o maior, né? Mas é o menor no reino dos céus, né? mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. A questão, assim, esse primeiro e esse último é em relação a quê? Por exemplo, o primeiro aqui no reino material, né, que são as pessoas com bastante posse, com muito orgulho, com comando, serão os últimos nessa nova era regenerada, né, nesse novo momento. É como a questão dos pobres de espírito, né? Tem muita relação, acho, com os pobres de espírito. Deles serão o reino dos céus, né? Ou seja, dos humildes. Embora aqui na terra você não tenha espaço, né, para essas pessoas ainda. Nessa virada, eles serão os primeiros, embora sejam considerados hoje um dos últimos. Eu acho que o entendimento seria muito nesse sentido, né? Sim. Câmbio. Peraí, tá cortado. Foi. Exatamente, Paulo. Exatamente. O sentido é esse, né? A gente está sempre dialogando aqui do ponto de vista de Jesus, de colocar o espírito como um primeiro plano essencial e de colocar a situação material como transitória, passageira, necessária para a evolução, mas é
essencialmente efêmera e transitória. Você se agarrar àquilo que por natureza vai se desfazer não é inteligente. Então ele vai dizer, olha, você é um espírito imortal. Você está de passagem, então se agarre àquilo que é permanente. É isso que ele vai dizer sempre, né? E teve um ponto da fala do Kivitz que me chamou muita atenção, é que a gente às vezes não se coloca, nesse caso, como bem foi chamada a atenção aí em Mateus, no texto de Mateus, Pedro diz assim, e nós? Esse nós, na época, era o grupo dos 12, mas hoje nós cristãos, né, que se consideramos e estamos na disciplina. O que a gente vai herdar? A promessa do Cristo não é pequena. Vocês vão governar as tribos. Né? Vocês vão estar próximos a mim, governando nessa era vindoura, na regeneração, como diz o Kivitz. Eu gosto muito dessa palavra regeneração, porque remete ao espiritismo. Era de regeneração. Aí já está dando um spoiler do comentário espírita disso. Haroldo bota renascimento. Ok, cabe na palavra grega. Mas penso eu que a palavra regeneração, a gente vai ver a palavrinha grega como ela é mais propícia para falar de tempo, um tempo novo, ao mesmo tempo que você nasce de novo dentro. Você se torna uma nova pessoa. Então a gente às vezes não se percebe que se afirmarmos um compromisso sério com Cristo, como tantos outros seres na história da cristandade, na história da humanidade, não só da cristandade, porque teve gente muito boa entre os judeus, entre os muçulmanos, enfim, entre os hindus, vão ser pessoas que vão ocupar funções espirituais de um destaque merecido. De um destaque merecido. A gente vê no livro Brasil, Coração do Mundo, que Hillel, que foi um grande rabino judeu, né? Avô de Gamaliel, que era mestre de Paulo de Tarso, foi um homem muito bom, um rabino muito amoroso. Ele, segundo Bert Campos, Mundo Espiritual, é responsável pelo aspecto sociológico de todo o planeta Terra. Então está no time de Jesus. Então você se põe como eleito pelo seu mérito de assumir tarefas do ponto de vista espiritual grandiosas. Então a gente tem uma responsabilidade e tem um vislumbre de um futuro glorioso, no bom sentido, para o nosso espírito. Então não é assim, eu estou renunciando por nada, eu estou só me entregando por nada. Não. Você está aqui construindo algo luminoso que você não tem nem noção do tamanho que é. Jesus fala cêntuplo, né? 100 vezes mais. Na falta de outra expressão numérica, assim, é uma coisa que você não tem noção. E quando a gente experimenta aqui mesmo na Terra, como ele disse, aqui na Terra você experimenta um júbilo de ajudar alguém, de consolar alguém. Quem que consegue medir isso? Essa emoção da alma? Ninguém consegue medir. A alegria que você tem, o preenchimento que você tem, que era o que faltava ao moço rico, que não tinha isso. Ele vivia, né, como a gente viu no texto, em angústia, em busca de algo. E quando ele não sabia o que era. E quando você passa por essa fase e aceita o desafio de viver como cristão, você vai começar a ter emoções que você desconhecia. E dinheiro nenhum paga isso. Ô, João, complementando tanto o que Paulo falou como essa sua fala, no livro Libertação é muito interessante porque no primeiro capítulo vai contar a história do benfeitor que governava a casa que servia como uma espécie de hospício, né? E era exatamente isso, assim, ele tinha passado por situações tais que a elevação espiritual dele colocava ele na condição de governar aquele estabelecimento. Então, sobre esse ponto de vista, eu acho que vale a pena a gente ponderar isso daí. A Terra enquanto uma escola que vai nos preparar para que a gente possa governar quando a gente estiver no plano espiritual. Seja, pontos de vista mais daqui a alguns bilhões de anos sociológicos e tal, sejam instituições que servem de assistência, né? E com relação ao que Paulo falou, essa frase é muito interessante, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É lógico que dá margem para muitas interpretações, assim, mas o que a gente vê na literatura espírita, não sei se eu estou já invadindo a segunda parte, mas são casos de espíritos que foram os primeiros a se apegarem muito ao plano material e que quando desencarnam são os últimos a conseguirem de fato uma desvinculação, né? O processo de transição da saída do espírito do ambiente do corpo e da matéria é muito devagar, é muito doloroso em alguns casos, né? E nesse caso eu interpreto dessa forma, assim, como sendo os últimos mesmo, né? Essa frase, assim, dá pano para muita manga, inclusive para brincadeiras, né? O pessoal quando tá eu tô vendo a lista aqui do Campeonato Brasileiro. O cara tá em último, vai ser o primeiro. A gente brinca até com esporte, né? Porque é uma frase
tirada do seu contexto, que pode ser aplicada a várias situações, né? Mas num contexto religioso, num contexto filosófico, a gente sabe bem como aplicar do ponto de vista moral. Fala, Ismael. Eu tenho uma dúvida, só que eu acabei de ver que tem um slide no final que vai falar justamente sobre ela. Mas já para todo mundo ir já pensando sobre, em relação a essa frase que vocês estão comentando aí, é muito conhecida realmente. A gente fala muito os últimos serão os primeiros, só que o texto ele não fala que são todos os primeiros, são muitos primeiros. Isso. E eu fiquei pensando nisso, porque a gente fala muito nessa passagem, e deve ter alguma razão por trás dessa expressão muitos aí. Mas eu sei que vai ter um slide específico sobre isso no final, então segue o jogo. Não, muito bem observado, né? Nenhuma palavra... João. Opa, Luigi, fala. Um outro ponto do Kivitz também que me chamou a atenção foi que acabaram, inclusive, de escrever nos comentários, que ele fala exatamente o que falou o Humberto de Campos na obra Boa Nova, que comentou o Sérgio, que o reino de Deus ocupa o nosso coração, né? É a nossa obra no coração divino. Ele usa basicamente o mesmo vocabulário. Isso também me chamou a atenção. Muito bom. Não, o Kivitz, ele é super alinhado com o que a gente está pensando, assim, né? Por isso que a gente traz ele. Em relação ao que o Ismael falou, isso é bem observado, que é aquela história de ler o texto bíblico com o dedo. Então, quando a gente lê apressado, é assim, primeiro vai ser o último vai ser primeiro. Opa, tem muitos antes. Ele não está dizendo que todo primeiro vai ser o último, nem que todo último vai ser primeiro. Ele está falando muitos. Então, um ou outro, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pode ter sido um César, um general, e de repente ele fez um processo de virada, uma conversão. Tem até a palavra techuvá, que é se virar para Deus, né? Deixar de se virar para só o seu ego. Você se vira para Deus, como Madalena fez, como Paulo de Tarso fez, e você dá um ganho, assim, dá um nitro na sua corrida que você passa muita gente na sua vontade, né? De uma pessoa que, não, foi só um comerciantezinho e tal, mas eu estou devagarzinho aqui me evangelizando. E o outro foi um grande rei, teve um monte de débito, mas ele teve tanta vontade de mudar que ele passou o outro. Ele era um primeiro na escala mundana, ficou lá para trás e deu um nitro assim e passou os outros. Então é muitos, não é todo mundo. É bom apontar isso. Inclusive, remetendo ao texto, um dos textos do estudo passado, que está no livro O Céu e o Inferno, que compila vários textos de espíritos desencarnados que vão trazer comunicações na época que Kardec estava escrevendo, né, os livros. E aí tem um texto dessa mulher que ela era muito rica, mas ela fazia tanta caridade que ela acabou se vendo numa ótima situação espiritual depois. E aí André e Ismael dizendo que estão se sentindo reconhecidos, representados com o seu comentário sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então. A virada, o time da virada. Documentário? Faça, Israel. Tem a questão também, além da simbologia e das limitações da língua hebraica, vamos dizer assim, esses jogos de palavras, às vezes, e esse sentido, às vezes, figurativo que tem, que as rimas, muito da coisa a gente perde na essência do entendimento da própria palavra, da essência em si. Essa semana eu estava lendo um pouquinho, tentando estudar em casa sozinho hebraico. Eu estava vendo a relação lá, assim, das simbologias das palavras. Fala, por exemplo, do Aleph, que o significado do Aleph, bem como no hebraico, significa touro, boi. E o significado original seria energia suprema. E na sequência, o Beit, que é a segunda palavra, que o significado dela seria casa. Então ele fala assim que em hebraico, bem como em outras línguas semíticas antigas, significa casa. Então seria assim a casa que abriga essa energia, né? Esse ser energético. Então se a gente falando assim, esses ciclos que a gente vive, terreno, você está na casa material, logo em seguida vem o Aleph, Beit, e o Dalet, aliás, o Aleph, o Beit, depois na sequência vem também o Gimel, que é o significado camelo lá, né? Quando ele fala desse significado camelo, ele fala assim, a primeira letra da palavra Gimel, derivada do Gamal, que em hebraico, bem como em outras línguas semíticas, significa camelo.
E o significado original, levar a força suprema para além, para o exterior da habitação. Então, vamos dizer assim, a energia suprema, a casa seria o Dalit, e daí o Gimel, dele fala assim também, assim, outro significado associado ao idioma hebraico, a Gimel seria amadurecer, fazer sair do aleitamento, fazer com que algo amadureça, se libertar, romper com algo, recompensa, devolver ao semelhante compreensão, pensão, retiro, segurança no reino, na aposentadoria. E segue lá, lembrar a ideia de um camelo que bebe muita água antes de avançar pelo deserto, onde não encontrará água. Então, para esse deserto que vai enfrentar. E daí fala assim, depois da força suprema, o Aleph, e do local em que ela se encontra, o Beit, surge a possibilidade dessa força se exprimir, sair, se deslocar, ir além de se abrir para o exterior, sair da casa, romper com a abertura dos pais, de encontrar seu próprio caminho. Depois vem em seguida o Dalit lá, que significa abertura. Então, essa questão assim, das simbologias, por isso que é mais fácil um camelo, essa questão também, ainda não, eu não fui adiante ainda, né, que eu falo assim, mas algumas coisas você começa a ver assim, dentro da simbologia, por que ele usa o camelo, essas questões assim, dessa ordem no alfabeto. Então tem toda essa simbologia que a gente perde muito da compreensão, às vezes, analisando assim, os textos sagrados só da tradução que a gente tem, sem conhecer as línguas primordiais lá. Câmbio, desculpa, vamos ver se entenderam. Pode seguir na leitura. Oi. Debateu muito. Sim. Mas, só corroborando com o que o Israel falou... Eita, peraí. Tá dando mau contatozinho. É porque a segunda entrada ela tem um pouco de mau contato. Tentar afastar mais pra lá. Pronto. Ok. Só corroborando com o que o Israel falou, é verdade, tem muita coisa, muitas questões poéticas, né, que a gente às vezes passa batido, né, mas que são extremamente significativas para a interpretação. E muito massa essa coisa aí da sequência, da própria letra inicial da palavra camelo, e disso tudo tem a ver com aquela lição, né? Desculpa. Meu Deus. Calma, tudo bem. Calma, tudo bem conosco. Estamos no Vamos então para o nosso próximo momento. Já passamos pelo momento reflexivo, que agora é a hora do onde, quando, quem, o que, de que, por quê, a nossa pesquisa do NEP. Vamos lá para... É justamente o momento em que a gente vai pegando as palavras por palavra e tentando destrinchar um pouco mais o que elas significam. Vai né? ser humildinho agora, né? Esmiuçar as palavras. E vamos pedir para a Ayla ler, seguindo aqui a nossa sequência. Certo. O que? Recompensa. Inclui aquilo que recebemos, mas o conceito consiste especialmente naquilo em que nos tornamos. Por toda parte, as escrituras são claras, no sentido de que os homens serão julgados de acordo com as suas obras, recebendo essas coroas em resultado de um desempenho fiel, e não meramente por haver criado em certo número de crido em certos números de doutrinas acerca de Cristo. Portanto, podemos concluir somente que a glorificação, que inclui o princípio das recompensas, dependerá das nossas obras e não apenas da nossa fé. Ao mesmo tempo, precisamos apressar-nos a ajudar que isso resulta das operações divinas em nós, não sendo méritos que acumulamos mediante nossos próprios esforços desassistidos. Não obstante,
Esse princípio mostra-nos que as obras, nesse sentido, não são meramente resultados da fé. Elas são, na sua própria essência, aquilo que o Espírito está operando em nós, em seu processo de transformação do crente. Quanto a esse aspecto, fé e obras são sinônimos. Dicionário Champlin. Champlin aqui, quando eu li esse texto, eu disse, poxa, um dos temas mais discutidos assim dentro do movimento cristão é a relação de fé com obras, né? E você vai ver lá dizendo, não, a gente é salvo pela fé. Algumas correntes evangélicas vão dizer, católicas, enfim. Outros vão dizer, não, a gente é salvo pelas obras, porque está escrito lá, acho que a carta de Tiago, a fé sem obras é morta. E fica esse dilema, é fé ou é obra? O que me garante uma salvação? No sentido de salvação como sendo esse processo de transformação interior, onde você se alinha à vontade divina e passa a ser um fiel seguidor dos ensinamentos do Cristo. Eu me salvo como? É pela fé, né? Ou pelas minhas obras, pelas minhas ações? Champlin, ele faz aí uma síntese disso. Ele vai dizer que primeiro, sim, são as suas ações, as suas obras, mas que as suas ações e as suas obras, elas não são desassistidas. Lá embaixo ali, ó, ele fala assim, não se dá por méritos que acumulamos mediante nossos próprios esforços desassistidos. O que é isso? Nenhum de nós faz o que faz sozinho. E o mundo espiritual está presente toda hora. Então assim, eu consegui uma vitória na minha vida porque eu sou uma pessoa de muita força de vontade, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nenhum anjo de guarda, eu não preciso de ninguém me inspirando, eu fiz sozinho. Tem gente que acha isso. Na visão espírita, que a gente considera que há todo um mundo invisível por trás, a gente recebe intuição, recebe energia, recebe esforço da parte deles para nos impulsionar, né? Recebe restabelecimento, inclusive, de saúde, muitas vezes. Então, assim, o que parece ser só vontade nossa tem, em grande parte, um investimento espiritual. Então, você dizer assim, eu consegui esse título acadêmico só pelos meus méritos intelectuais. Eu consegui chegar a um patamar de vivência cristã só pelo meu esforço. Eu não devo isso a ninguém. Na visão espírita, isso é um engano, porque tem toda hora espíritos aqui nos intuindo, nos encaminhando, nos guiando, como um pai faz com o filho. Seria muito insensatez de um menino de 6, 7 anos de idade dizer que tudo que ele conquistou de matemática foi ele sozinho. Um monte de professor, o pai investindo na escola, levando todo dia. Ele não foi sozinho. Se sozinho ele se considerasse merecedor, né, ele poderia pensar, bom, e a comida? E a minha investimento, e a minha casa? Todo mundo investindo nele. Então a gente tem todo um investimento espiritual para chegar até obras do bem. Então, fé e obras aí, como ele fala no final, são sinônimos. Uma coisa está dependente da outra. Se eu não tiver fé, que é o quê? Conexão, fidelidade ao mundo espiritual, eu não vou ter obras no bem. E se eu tiver só obras, fazer coisas, muitas coisas, sem ter fé, eu vou estar movimentando a matéria, né? Muitas vezes com interesse filantrópico, com resultados até assistencialistas, mas não vai ser uma caridade real. Porque eu posso ser motivado pela minha personalidade. Bota uma placa, fulano de tal, benemérito de João Pessoa doou tanto, né? Você não tem uma real caridade porque não vem do coração, vem de uma articulação intelectual sua, de doar um dinheiro para aqui, um dinheiro para ali, bota um outdoor, tá feito. Então, aí na visão espiritual, que o Champlin é bem coerente com a doutrina, ele vai dizer que essa recompensa que nós vamos receber, na verdade, é um processo de transformação dentro. Você constrói a sua recompensa. Você não vai ganhar de fora, não vai cair na sua conta bancária, como tem gente que diz, caiu na minha conta 100 mil reais, Deus me deu isso, foi Deus que me deu. Não é uma recompensa nesse sentido. O tesouro vai estar, ou já está no seu coração, e ele vai brotar pelo seu esforço de arar o seu campo interno. Então imaginemos sempre a recompensa como algo dentro, né? E não como algo que vai vir de fora. Esse é o sentido. E complementando, tem um texto de Emmanuel chamado Comunhão com Deus, que ele vai definir. Ele diz que primeiro vem a fidelidade antes de vir a comunhão. E que a fidelidade são os deveres da criatura com Deus e que a comunhão são os direitos adquiridos dessa relação. Sem áudio.
Estamos sem áudio, amigos. O microfonezinho é velho de guerra já. Voltou, é uma contadinha, né? Oi, então, é só para completar o raciocínio de Sérgio, né? Então, se eu tenho um rei no mundo, e esse rei me quer dar tarefas, me quer dar atribuições de confiança, eu só vou receber isso de um rei sensato, se eu demonstrar que eu sou um homem de confiança para ele. Se eu adquirir uma proximidade, se ele me testar e eu for realmente leal, aí ele me oferece coisas para eu fazer. Senão, né, eu não sou digno daquilo. Vamos seguindo? Tem um textinho para ler. Pedir pra. Essa é meio curtinho, né? Mas mais geral é uma discussão boa. Deixa eu ler que eu já vou emendar no grego. Já emenda. Já emenda. Ó, a gente viu na tradução que Haroldo colocou assim: no renascimento, quando o Filho do Homem estiver no seu trono, com seus anjos. Ele não falou isso? Aí Jerusalém colocou. Não sei se foi de regeneração, mas acho que é regeneração. Na regeneração, é a palavra que Vite usa. Na regeneração. Quando as coisas forem renovadas. Quando as coisas forem renovadas, né, na era de renovação, na era de regeneração, o Filho do Homem vai estar no seu trono. A palavrinha que está em grego, a palavrinha que algumas pessoas conhecem, que é palingenesia. Palingenesia. E é uma palavra que dentro da filosofia, sobretudo para o pessoal de Sócrates, Pitágoras, as escolas mais antigas da Grécia, tinham um significado, quando você vai ver no dicionários, assim, dicionários grego antigo, um dos significados é reencarnação. Porque pala em grego é de novo. Algo que acontece de novo. É um ré, né? Algo de novo. E esse genesia no final é gênesis. É origem, é geração, é nascimento. Então é um renascimento. É nascer de novo, é ser gerado de novo. Então o significado é esse. É algo que acontece de novo, algo que já havia acontecido. Há um processo nesse algo e esse algo se transforma num modelo ideal, seja do começo ou seja para um aumento, certo? Mas é um ciclo, acontece um ciclo. A palavrinha que Haroldo coloca é renascimento. A gente pode pensar, poxa, aqui Jesus estava falando já em reencarnação? Quando na reencarnação, né, o Filho do Homem vier no seu trono? Haroldo colocou renascimento, ele não colocou reencarnação. E na nota de rodapé dele, que é a nota 6, que a gente botou no slide, tem 3 palavrinhas, que essa palavra pode adquirir significado. Renascimento, Haroldo usa isso, reencarnação e regeneração. Na minha opinião, nesse contexto, a palavra assim, que exprime melhor o que está acontecendo nesse processo, que está falando de uma era vindoura, onde todo mundo, veja só, todas as coisas vão estar no estado ideal de conduta moral. Então, pensando que é uma era, lembrando daquela questão da era, né? Naquela era vindoura, é um processo longo. Se a gente for falar assim, uma reencarnação só dá conta disso tudo, transformar você todinho, fazer você sair daquela imagem da esquerda ali, que você tem só os galhos, né? Sem nenhuma folhagem, sem nenhum fruto, uma coisa mais escura, poluição, para um ambiente de jardim, um arco-íris que representa a aliança do homem com Deus, com o judeu. Você passar de um estado daquele para o outro, todo verdinho, isso numa reencarnação só resolve? Não. Não dá. Uma reencarnação só não dá. Né? Então a gente está falando aqui de algo bem futuro. De algo assim, quando a minha obra estiver completa, quando o reino de Deus estiver instalado nos corações de todos os seres humanos, aí isso vai acontecer. Ele está falando uma coisa muito para frente. Ele não está falando de uma coisa imediata. É uma coisa que demora muito tempo. Ele sabia disso. Então, na minha opinião, a palavra renascimento, ou melhor ainda, regeneração, são mais adequadas no texto do que colocar reencarnação. Reencarnação acho que limitaria muito. André, tem um comentário, só uma curiosidade aqui. Fala aí, André. Quero saber. Quer falar? Vai digitar? André? Não, ele digitou aqui. Lê. Mas eu leio então. Não, só para dizer que Dr. Décio ele escreveu um livro, inclusive, chamado A Reencarnação como Lei Biológica. Eu comprei esse livro faz 10 anos, eu ainda não o li, porque ele é bem técnico e eu ainda não tive, assim, não reservei um tempo para ler. Mas ele escreveu um artigo, inclusive eu acho que foi o artigo que antecedeu o livro. E ele colocou o título do artigo
a reencarnação como lei biológica. Era uma determinada instituição, universidade talvez, uma instituição de pesquisa, e o artigo foi vetado porque, segundo ele, a palavra reencarnação estava ali, e como não há uma aceitação científica, né, do fenômeno, majoritário ao menos, houve a negativa. E aí ele tocou palingenesia, botou a palingenesia como lei biológica, e o artigo foi aceito. Depois ele transformou esse livro. Uma curiosidade muito pertinente que André traz aqui, que mostra assim, que as pessoas muitas vezes se prendem às palavras, como dizia Kardec, né? Então há um preconceito acadêmico com certos termos que vão denotar religião, isso não cai bem. Aí você bota a palavra em grega, palingenesia, o pessoal, palavra, né, grega, na filosofia, porque tem os filósofos, né? Na escola pitagórica e platônica eles usavam essa palavra e usavam outra, que é mais específica ainda, para a questão de uma alma sair de um corpo para outro, que é metempsicose. Que a gente vê isso no espiritismo. Tem metempsicose, né? A alma está aqui e na outra vida vai para o outro corpo, e até para o corpo animal, na visão deles lá dos antigos. Que aí psicose vem do psique, que a alma, e o meta é o transporte, que vai depois. É a alma saindo de um lugar, transmigração, de um lugar para outro. Essa palavra metempsicose no grego é reencarnação, tchau. Tem outra interpretação. Palingenesia dá margem a várias coisas. É um novo nascimento, uma nova geração ou uma regeneração. Pode ser reencarnação também, é um dos significados, certo? Mas eu, João, penso que nesse contexto de uma era que está vindo, uma coisa futura que envolve toda a humanidade, Jesus fala da regeneração do coração e do próprio planeta Terra, né? A era de regeneração. A gente se transformar naquela figura da direita, velhinha, bonitinha, certo? Minha opinião pessoal. E a tradução que Jerusalém colocou, e a outra também colocou. A outra não colocou reencarnação, colocou renascimento, certo? Vamos lá. Então, para acrescentar rapidamente, tentar ser breve, no contexto também dá para entender dessa forma que você está falando, porque ele fala uma linguagem bem simbólica, né? Ele fala do julgamento das tribos. Exatamente. Né? Ele não está falando de um momento ipsis literis, né? Ele está falando de um estágio simbólico aí na nossa história encarnatória, na nossa história enquanto humanidade. Eu vejo que realmente tem um significado bem mais interior, de regeneração dos corações, e veja que o mecanismo da reencarnação está contido, faz parte dessa nossa jornada de regeneração. Tá? Tem muito a ver, né? Mas não, ao meu ver, concordando com você, não vejo ele falando expressamente da lei de reencarnação aí. Agora, o que eu percebo, veio à minha mente agora, juntando um pouco essa linguagem simbólica de Jesus, falando do julgamento, eu me lembrei muito sobre as discussões que a gente teve sobre ressurreição, julgamento final. Mas, como o tempo está corrido, vamos em frente, talvez essa discussão venha mais à frente, e aí eu tenho algumas coisas para falar. Ok. Beleza, vamos lá. Gabi? Essa voz adocicar. Nono? Temos ali em Trono de Ferro, Alguns gostam da série, outros não, mas... Trono. Palavra grega empregada por cerca de 60 vezes, a grande maioria das quais no livro de Apocalipse, desde Mateus até Apocalipse. Entre os judeus, assentos considerados especialmente importantes faziam parte dos móveis das sinagogas. Jesus repreendeu os líderes religiosos de seus dias porque preferiam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Missionários. Então veja a relação final aí de primeiro de novo, né? Ele recomenda que quando você fosse para uma reunião, sinagoga é o que nós chamamos hoje da igreja dos judeus, né? O local onde eles se reúnem. Então, sinagoga é o templo judaico, eles vão se reunir, estudar, orar. Então tem várias sinagogas aqui no Recife, tem uma, Natal também tem, uma pessoa não tem sinagoga, mas é um local de reunião, como a mesquita para os judeus, para os muçulmanos, a igreja é para os cristãos católicos, e o centro espírita é para o espírito. Então ele fala assim, ó,
primeiras cadeiras nas sinagogas, ele está dizendo algo semelhante ao que ele disse, primeiros e últimos, né? Muita gente buscava nas sinagogas logo, eu quero sentar no trono, quero ficar aqui em cima, governando, mandando, né? Porque ele fala do trono espiritual. Você vai ter um local lá. Veja só, se é o pessoal da época entender, né? É como se hoje Jesus fosse falar para os ministros do STF, dizendo, vocês estão aqui, têm esse poder, vocês ganham muito bem, tem um monte de auxílio, não tem, mas tem. E eu estou falando a vocês que tem um outro reino. Tem um outro reino. E nesse reino vocês vão ter tronos assim. Vocês vão governar também. Vai ter um trono também, legal, que interessado. Né? Mesma coisa. Eles tinham tronos nas sinagogas, era um lugar de destaque, e a gente tinha que falar para eles, é um lugar de destaque, é um lugar massa que eu vou. Ele tinha que falar na linguagem que o pessoal ficasse animado. Né? É verdade. Se ele falasse uma linguagem que fosse desanimar o pessoal não ia comprar a proposta do Cristo, né? Não ia aceitar a proposta dele. Então o trono aí é um lugar de destaque onde a pessoa vai ter um comando. João, só uma questão de ordem. Faltam 17 minutos para o final do estudo. E aí a gente vai tentar. Pronto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 slides. Então vamos tentar. Passando essas questões pontuais do onde, quando, é pequenininho, para a gente chegar logo nos comentários, certo? Uhum. Sérgio, pode ler. Vai ter algumas questões de tempo, 12 tribos, coisas mais lá. Pode ler. As 12 tribos de Israel. O povo se punha em ordem ao redor do tabernáculo em seus 4 lados. O tabernáculo, pois, ficava cercado pelas 12 tribos. As 12 tribos que formavam os lados externos de um retângulo. No oriente ficavam Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul ficavam Ruben, Simeão e Gade. Ao norte ficavam Dan, Azer e Naftali. No ocidente ficavam Efraim, Manassés e Benjamim. Isso é só para a gente ter noção do que são as 12 tribos, né? Tem ali do lado direito uma estrelinha de 4 pontas, com 3 tribos no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste. E eles peregrinavam no deserto nesse formato. Isso é bonito. Tabernáculo é aquela tenda. Eles tinham uma tenda, dentro ficava o sumo sacerdote, a arca da aliança, etc. Do lado direito ficavam 3 tribos, do lado esquerdo 3, em cima 3 e atrás 3. E eles iam caminhando no deserto assim, em formato de cruz. Isso é bonito, né? Se você tivesse uma visão no drone, você ia ver o povo hebreu andando da região do Egito, quando eles saíram lá do cativeiro até a terra prometida, que hoje é Israel. Eles caminhavam, peregrinavam de forma ordenada. Era um grupo humano em formato de cruz, peregrinando até chegar lá. Aí tem todo o simbolismo na questão da cruz, a irmã Ilha vai falar sobre isso, mas enfim, porque é só curiosidade de história judaica, certo? As tribos de Israel são os 12 filhos do patriarca Jacó. Ele teve 12 homens com esses nomes. Mas não vamos entrar nisso, vamos seguir, tem muita coisa aí. Vida eterna. Ronaldo, quer ler? Que é um dos temas essenciais de hoje. A vida eterna é a contrapartida do pecado eterno, do tormento eterno e da eterna perdição. No entanto, a palavra eterno nessas descrições designa não apenas a duração da existência, mas também o tipo ou natureza da existência. Por exemplo, a vida eterna introduz o crente em um novo tipo de vida, uma vida que recebe sua energia e motivação da união com o Senhor que está vivo. Esta vida continua para sempre. Em contrapartida, a destruição eterna representa um tipo de vida já iniciado no mundo atual, que resulta na eterna separação do Deus vivo. A imortalidade do homem como tal não é afetada pela aceitação ou rejeição da oferta de misericórdia do Evangelho, mas o tipo de imortalidade que o homem experimentará é primeiramente afetada por sua atitude em relação a Cristo na vida atual. Achei sensacional o Wycliffe, que conhecia? Wycliffe. Porque a relação que ele faz de imortalidade e vida eterna. Veja só que ele fala assim: a imortalidade do ser humano não é afetada pela aceitação ou não do Evangelho. Ele está dizendo, nós somos imortais. A nossa natureza é imortal. Se você crê ou não crê, na visão cristã, se você crê ou não crê, você é imortal do mesmo jeito. Agora, o tipo de imortalidade que você vai experimentar, o gosto dessa imortalidade vai depender da sua atitude perante a relação com Cristo e da sua vivência moral. É bonito quando ele fala antes também que vida eterna, a gente pensa assim, a vida eterna é uma coisa que demora muito. A vida eterna é milênios do mundo espiritual, vou passar séculos no mundo espiritual. A gente pensa em tempo, né? 100 anos, vida eterna é o quê? Não, é você passar 1000 anos, tem esse aspecto de temporalidade, assim, de continuidade. Mais do que isso, muito mais significa uma extensão longa de tempo. Na verdade, a palavra eterno, filosoficamente, significa que está fora do tempo.
É mais profundo ainda, é o que está fora do tempo. Não é presente, nem passado, nem futuro. Está fora do tempo. Quando ele diz fora do tempo, significa a natureza da sua existência, um estado interior. Então veja só, o nosso espírito não está preso a padrões de espaço, temporalidade, que nós estamos aqui acostumados com a física. E a gente experimenta isso muitas vezes na nossa vida, momentos psicológicos, que o tempo parece que voou, que o tempo demorou mais. Então, assim, essa noção de tempo e espaço aqui, como já a física de Einstein demonstrou, é relativa. Então, o nosso espírito não está preso a esses conceitos de tempo e espaço de uma forma bem física, limitada, quadrada. Certo? Então, o que está dizendo aí é o seguinte: vida eterna é aquilo que o espírito experimenta na sua dimensão interior, que sai dessa caixinha chamada tempo. E quando ele sai dessa caixinha, ele vai ter uma experiência ou gloriosa, de muita alegria, se ele for alinhado com Cristo, com Deus vivo, como diz o texto, ou ele vai ter uma imortalidade fora dessa caixinha desastrosa. Né? Mas a mensagem é: vida eterna não significa, é um entendimento superficial, muitos anos. Não é isso. É a sua qualidade de vida dentro de você. Porque o corpo tem um tempo, tem um cronos, que diria o grego. Eterno aí, que é uma palavrinha que eles vão usar, que é aionos, que é justamente fora do tempo. É o que está fora do tempo. Não se mede nisso. Então é um desfrutar, é uma experiência, melhor dizendo, interna, que você não tem como mensurar espacialmente e nem como dizer quanto tempo durou. A gente às vezes tem um momento assim de grande felicidade. Quanto tempo durou isso? Parece que foi 3 horas de experiência que você teve. Foi 2 minutos no relógio. Né? Então você sai da caixinha e você experimenta uma dimensão que a gente chama de espiritual. Está fora da caixa. Jesus respondeu isso. Presta aqui rapidinho. A pergunta de Pedro é muito bacana, porque ele pergunta assim, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então ele está se referindo àquela existência ali. A gente deixou tudo e está te seguindo. E a resposta de Jesus é uma resposta... Oi? Voltou? Tem que tirar e botar. Tem que tirar e botar. Tá bem. Toda vez que muda de mão tem que... Voltou? Sim, sim. Voltou. A pergunta de Pedro refere-se ao Cronos, ao tempo atual. Né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? E a resposta de Jesus é uma resposta atemporal, né? E Jesus, amém vos digo que vós que me seguiste, no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, etc. Jesus sai de uma pergunta que é de teoria física, da natureza física, para uma dimensão metafísica. Ele dá um salto. Ele faz assim: Pedro, você está pensando só aqui. Mas tem uma era vindoura que não está dentro do tempo. E Pedro deve ter ficado mais... Ficaria com mais assustado. Ele ficou mais... Que é isso, né? Que era vindoura? Ele ficou mais perplexo ainda, né? Ele não tinha noção de imortalidade, não tinha essas noções que a gente tem hoje. A gente consegue... a vida eterna, mundo espiritual e tal. Mas é ainda mais do que isso. Se a gente for pensar, o que Jesus está dizendo aqui é mais do que nós espíritas compreendemos hoje. Exatamente. É mais do que isso. Não é só a reencarnação, é mais do que isso. Ele responde por parábola. Por parábola. É uma coisa que vai aí, ó, rodar muitas encarnações nossas para a gente entender o significado. Mas vamos andar lá, que tem muita coisa. Fantástico. O tema aqui está falando para muita mais. Aí a gente, nos comentários bíblicos, como a arte, aí vocês sabem quem fez, né? Luiz, eu passo a palavra para você, meu amigo, para você didaticamente explicar essas suas relações tão legais que você faz nas imagens e nos textinhos. Fica à vontade. Não, tranquilo, não vou me alongar não. É só em resumo destacar esses 3 pontos principais, 3 chaves principais, que gira em torno das discussões dos sacramentos, que são esses 3. Primeiro, essa promessa de... Primeiro, na realidade, na ordem seguinte, né? A atitude curiosa e impetuosa de Pedro, vamos ver aí no próximo slide. O segundo seria o que já discutimos bastante, os últimos serão os primeiros, e que vai ter uma outra passagem mais adiante, não me recordo qual é a perícope exatamente do capítulo, mas Mateus ainda, que vai trazer novamente esse exemplo. E, finalmente, a promessa, a questão da dedicação da família, que também tem opiniões que divergem nesse ponto. Se foi um contrassenso de Jesus falar aquilo ou não. Mas vamos seguir o barco. Vamos lá. Tá. Pronto.
Então vamos lá, preocupação de Pedro. Né? E a pergunta que ele faz, ele ficou realmente preocupado com a situação dele e dos apóstolos. Está lá no Bicon. A recusa do príncipe rico, ou do moço rico, como a gente viu, de desistir da sua fortuna, levou Pedro a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Mas seu testemunho estava viciado por um pedido egoísta. Veja a interpretação do Bicon. Né? Por que receberemos? O apóstolo ainda estava sendo irremediavelmente materialista e egoísta em sua visão da vida. Digo que é coisa pesada. Jesus lhes garantiu, Pedro era o porta-voz de todo o grupo dos discípulos, que todos aqueles que o seguissem seriam abundantemente recompensados na regeneração. Quando chegasse o tempo da regeneração, todo mundo ia ter recompensa. A palavra palingenesia significa novo nascimento, renovação, restauração, regeneração. Ela ocorre apenas aqui, nessa passagem que a gente está vendo, e em Tito, que é uma carta que Paulo escreveu. Capítulo 3, versículo 5. Regeneração, renovação. Referindo-se à experiência espiritual individual. Então, realmente é um processo interno. Certo? Falar de reencarnação é mais um contexto grego e romano. No contexto judaico é mais uma questão de reforma íntima mesmo. Mas aqui ela quer dizer um mundo novo, como foi traduzido na versão siríaca e encontrado no Apocalipse de Baruch. Ela foi posteriormente identificada como o momento em que o Filho do Homem se sentará no trono de sua glória. Então, assim, vamos focar a preocupação de Pedro. Da opinião de Bicon, Pedro é um egoísta, muito materialista, né, e estava preocupado com o que queria receber. Essa é a opinião do Bicon. A gente já deu um spoilerzinho aqui, Boa Nova, com o Sérgio. Talvez não fosse tanta preocupação egoísta dele, mas assim, uma dúvida lícita. E a gente? Né? Não estava só excessivamente preocupado se ia ganhar ou não ganhar, se valia a pena apostar em Jesus ou não apostar em Jesus. Né? Deveria seguir o caminho do pescador dele, que ia render mais, ou deveria apostar no Messias, que a gente não sabe onde é que está levando a gente. Não, só rapidinho, assim, até porque no contexto social a família também pergunta ao discípulo, né? A família daquele que renunciou também vai perguntar: olha, e aí, o que é que você vai ser? Né? Já que você está renunciando a tudo isso. Gente, estamos chegando no final do estudo, faltam 5 minutos. Certo. E aí, pode como você. Os slides, a gente vai ver o que é mais relevante ou não. Aí tem a questão da resposta, né? Que ele afirma que tinham deixado tudo, né? Tesouro no céu. Mas aí o William Hendrickson vai dizer que a resposta é confortadora e a natureza dessa resposta é uma certeza que Jesus reafirma: não, vocês vão ganhar, não se preocupem, vocês vão ter uma recompensa, eu prometo isso. Essa história de promessa é muito comum no Antigo Testamento, né? Deus prometeu isso a Abraão, Deus prometeu isso a Jacó. Então Deus já se promessa, os evangélicos falam muito isso: eu tenho uma promessa na sua vida. Então aí Jesus fez uma promessa a eles e que eles confiassem em Cristo. Eu estou dizendo que vocês vão conseguir uma situação de destaque, uma situação gloriosa espiritualmente quando a era vindoura chegar. Então confiem em mim, se entreguem. O futuro vai ser glorioso. Pode confiar que o investimento não é de risco, não. E que não é uma coisa só a eles, né? Não é uma coisa só a eles, é uma coisa que se aplica a todos. Para todo mundo. Então aí Jesus confortou, né? E aí vem a pergunta que está lá no Hendricks, que a gente já discutiu um pouquinho: qual era a motivação da questão de Pedro? Se era curiosidade santa, né, curiosidade assim, ingênua, ou se ele estava ali discretamente, né, se mostrando interesseiro. No final das contas, pelo texto aqui, a gente não vai ter como bater um martelo, e nem a intenção do Neto dizer era assim embaçado. A gente avalia as várias perspectivas. No nosso ponto de vista, eu acho melhor fazer isso do que Pedro, ficar julgando o caráter de Pedro. Amélia vai nos socorrer, Humberto vai nos socorrer, trazendo Pedro, pensava isso, Pedro, né? Ele vai dizer, vai fazer um mapeamento. Mas a gente diante disso. A gente está sendo mercantilista, né? A gente está sendo realmente assim, como é que eu pergunto, né? Como é que eu pergunto isso? Aí fica a reflexão para cada um. Discutir o que estava na cabeça de Pedro não é relevante ficar julgando Pedro aqui. Pedro não estava preparado. Não estava preparado. Ele fala das 12 tribos de Israel, né, que aí é uma simbologia do povo judeu, o número 12 como o número da completude, a questão dos filhos, de Jacó, enfim, está dizendo que ia reinar sobre tudo. Quando ele fala vai reinar sobre as 12 tribos, vai reinar sobre tudo. No caso,
Israel se transforma no planeta Terra. Né? A ideia é essa. A gente pode passar. A promessa geral, que o Hendrix vai falar, que já tinha adiantado um pouquinho, né? Que vai receber a vida eterna, se nessa vida Cristo foi escolhido acima de tudo e de todos. Mesmo acima dos seus mais íntimos parentes. Porque aí o mais difícil é isso. Às vezes você consegue até renunciar às posses, mas renunciar a um casamento, renunciar a um filho, renunciar a uma mãe, para poder, aquele tempo que você está servindo ao Cristo, às vezes é difícil. Eu vou para a federação fazer uma palestra, mas meu filho ficou em casa sozinho nesse dia, queria estar comigo, mas eu estou lá servindo outras pessoas. São coisas pequenas. A gente não está falando aqui de ser Francisco de Assis, ser materialista. Não, é renunciar dentro de casa. Tirar um tempinho para vir para o NEC, tirar um tempinho para preparar a aula. Tem gente que fala, quando é professor, monitor aqui da Federação de Estudos, assim, as mulheres dizem assim, meu marido está com ciúme de mim, porque eu só vivo com Kardec. Quem é esse Kardec? É Kardec para lá, Kardec para cá. Então assim, ela está gastando mais tempo com obras de Kardec que com o marido. A gente brinca com isso, mas é sério. Você fica falando Jesus, Joana, Kardec, e eu. Então é uma renúncia. Mas é a renúncia em nome do Cristo, para que todos ganhem. E não só seu filho ganhe, mas que todo mundo saia ganhando. É expandir os laços de família. Podemos avançar nos slides. Aí fala do cêntuplo, né, que é a questão do 100 vezes mais. 100 vezes mais, que é um número como aquele 70 vezes 7. Um número grande. Você vai ganhar 100 vezes mais do que isso. Então não adianta estar querendo ver o significado do 100. Expressa uma quantia grandiosa que Jesus está prometendo. Não é pouca coisa. Certo? Pode seguir. Eu queria ver só a questão que ele vai falar do último dos primeiros. Pronto, para a gente fechar aqui. A questão, como é que o Hendrix, eu gostei muito da interpretação dele, da expressão muitos primeiros, porém, serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Ele vai dizer essas palavras, não é só para Pedro, como o Diego falou, é para todo mundo. Cada lição do Cristo é para todo mundo. Ele aproveita a situação pontual do discípulo e dá uma lição geral, né? Ele não vai só atender a solicitação de um discípulo. E aí, ele vai citar um trecho do Salmo, um trecho do livro de Samuel, né? Que é assim, parece. Samuel, profeta de Samuel, dizendo assim: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então quem é primeiro no mundo, tem destaque, é governador, é prefeito, é jogador, tem fama, muitas vezes o coração é bem pequenininho. Né? E quem é aquela pessoa mais discreta tem um coração grandioso. Então essa interpretação do Hendrix, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente aprende no Espiritismo. Diz assim: os primeiros são aqueles que, em decorrência de riqueza, educação, posição, prestígio, talentos, são altamente considerados pelos homens em geral, às vezes até mesmo pelos filhos de Deus. Visto, porém, que Deus vê e conhece o coração, muitas dessas mesmas pessoas são por ele destinadas a uma posição de retaguarda em relação aos demais. Ele tem Deus. De fato, algumas poderiam ser até mesmo completamente excluídas dos atos da glória. Então não adianta ter prestígio no mundo, isso não garante nada. Nada. O que garante alguma coisa no mundo espiritual é o tesouro do coração. E o que não quer dizer que o rico também não tenha guardado tesouros no coração. Claro. Tem muito pobre que tem um coração miserável. Não dá nada a ninguém. E tem muito rico que é super generoso. Certo? Isso que ele fala de muitos, não são todos. Esse é o último slide. Ele fala da coluna da igreja, cita o caso de Maria. Quer comentar esse slide, Luiz, para a gente fechar? É o último. Já falei muito. Apareceu pegando um gancho aqui de Paulo, Paulo aqui, que pediu para que comentássemos um pouco mais sobre a renúncia, e dando um spoilerzinho, porque tem essa questão de ser chave do texto, se essa renúncia de irmãos, pai, mãe, filhos, como é que isso foi interpretado, né? E o Emmanuel vai dizer no texto chamado Renunciar, que ele vai contextualizar, dizer se nossos pais inconfessíveis, se nossos irmãos cruéis, nossos companheiros ingratos, a gente precisa renunciar à alegria de vê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Cristo. Então ele vai dizer assim: esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afirmam perfeitamente contigo.
Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo um estudo bem por dedicação ao mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás, por fim, a vida eterna. Já ia no spoiler pro próximo encontro, que vai ser os comentários espirituais, né? Certo? Para trazer um exemplo para contrapor também, né? Eu conheci um pastor que ele pregava bastante, muito na igreja, até que ele teve um filho autista e ele abdicou da vida de dedicação muito forte, né? A sua fé, para se dedicar ao filho, às terapias. Exato, e a gente vai contextualizar isso no Espiritismo, né? Que essa renúncia não precisa ser, como o Luiz tinha encontrado na pesquisa, a gente pode colocar isso no dever de caso no texto de Pastorino falando assim: os monges entenderam muito bem isso e se renunciaram. Como assim? Né? Aí no Espiritismo a gente vê vida monástica. Não, a proposta espírita é você estar na família, na sociedade, com as lutas da família, com as lutas do governo, com as lutas da própria dinâmica da vida material, você conseguir superar. Se isolar um grupo de amiguinhos e todo mundo está ali rezando, é fácil, né? Ser piedoso, ser humilde. Então, assim, essa renúncia não é ir para o deserto, nem como chego na visão espírita, certo? Na visão espírita. É justamente fazer como o pastor fez. Olha, minha necessidade hoje maior é meu filho. Eu sou pai nesse tudo. Né? E ele estava sendo totalmente cristão. Se ele abandonasse o filho para cuidar de outro, ele estava sendo anticristão. Quem que ia cuidar do filho dele? Caridade. Então tem que ter bom senso e relativizar. Essas frases de Jesus são mais impactantes, porque muitas delas eram para aquele grupo que estava lá, que tinha que realmente renunciar. Hoje a gente vai atualizar o ensino e aplicar a cada particularidade da nossa vida. Paulo queria fazer um comentário aí. Pode fazer, Paulo, já encerrando. Paulo? Eu cortei teu microfone, porque estava dando microfonia. E aí, pode falar? Sim, está ouvindo. Está falando? Bom, nós somos chamados a amar uns aos outros, né, como Jesus disse, que nós sermos reconhecidos por muitos amados, no primeiro momento, dentro do núcleo familiar. Né? Quando eu consigo fazer isso dentro do núcleo familiar, eu sou verdadeiro lá fora. É muito mais fácil a gente ir para a casa espírita, fazer uma palestra, aplicar um curso, seja qual for. É muito mais fácil fazer isso do que conviver com os familiares e praticar as virtudes dentro de casa. Todo dia. São João de Cusa é um exemplo bem claro, né, que Jesus tinha como proposta. Mesmo que a gente veja pessoas aí missionárias, você verifica que elas são muitas vezes dispensadas de ter um núcleo familiar, como o João Canto, como o Chico Xavier, como a Madre Teresa, uma Dulce, Noel, enfim, tem esses espíritos que têm algo maior, até porque eles, muito provavelmente, já conseguiram superar essa questão do convívio familiar com a harmonia. Né? A gente precisa desse aprendizado. Então, assim, a renúncia verdadeira mesmo é a renúncia do nosso orgulho, do nosso egoísmo e tal, e a gente conseguir fazer isso dentro de casa. Porque dentro de casa, a gente fazendo isso, a gente está dando um passo, digamos assim, efetivo. Já que esse passo dado na casa espírita, ele pode ser só um verniz que a gente passa para poder ser mais aceito pelo mundo. Então, gente, estouramos nosso horário, já são 9h06. Israel abriu o microfone aqui também. Último comentário, certo? De Israel para a gente poder encerrar aqui. Vamos lá. Pode deixar da responsabilidade mesmo da comunicação que eu voltar fazendo ali. Eu falo assim que seria também a questão essa responsabilidade seria o entendimento moral daquele espírito já que compreendeu a mensagem do Cristo, né? Nessa questão dos últimos serão os primeiros serão os últimos, do contexto assim de auxiliar, de ajudar. Eu estava imaginando como se fosse um navio, um capitão, vamos dizer assim, aquele que comanda o barco, é o último a sair, vamos dizer assim, no momento de
de resgate, né? É aquele que abre mão, assim, porque ele comanda tudo, é a questão dessa compreensão da humildade, daquele que sabe mais, auxiliar aqueles que sabem menos, e aqueles que sabem menos, um dia saberão mais e serão os capitães do navio também. Câmbio e fecha. Show, gente. E tem os slides finais aqui. Tem uma foto para reflexão de Luiz. Faz aí, Luiz, a reflexão. Meus amigos, acho que a grande palavra foi renúncia, desprendimento, e isso nos faz vencer a ansiedade, sem dúvidas. Que é, inclusive eu até comentei com o João, que minha namorada é psicóloga, e eu trabalhando com ela, ajudando ela na clínica que ela está montando, eu tenho que lançar os códigos, fazer o faturamento, eu vou lançando os códigos dos pacientes, e majoritariamente tinha um tal código chamado F41, e eu não estava familiarizado no nomenclatura, eu perguntei a ela se significava esse código, ela me disse que era transtorno de ansiedade. E aí, totalmente atual, né? Então que a gente possa, já que nós temos uma música para finalizar a chave de ouro, que convido o João, que apresentou com tanta sabedoria a gente nesse estudo, que possa fazer uma prece para fecharmos, pedindo aí uma reforço extra, né? Muito obrigado a todos. Show. Gente, então eu vou encerrando por aqui a transmissão, né? Porque é o tempo que o programa vai parar. Até mais, as pessoas que nos acompanham. Até semana que vem.